Aprenda como ganhar mais de R$3.000 por mês com simples edições de vídeo sem precisar de um celular ou computador potente. Link na descrição. Ou outra, Exato. né? Não dá pra dizer as duas coisas. Então, o que eu digo, o meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro. Uma liberdade, porque a gente precisa entender, e na real o ser humano já entendeu, que uma piada é uma piada, uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele tá. E um comediante é um comediante, e uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim, qual que é o limite? É o Porchat decide? Com aquela negra da favela, crente, que a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra que é da Umbanda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar Umbanda? Ou só posso zoar Umbanda e não posso zoar Jesus? É o Porchat que me... Ele tem um... Existe pelo menos uma lista pra vocês me passar? Porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não pode mais zoar ciclista. Tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar pra eu escolher? Porque às vezes eu nem sei que eu tô burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente de encontro que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado, como se viado fosse um xingamento. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Pra você usar para ofendê-lo, tem tanta coisa pra ofender. Os caras chegaram Né? lá, Gaviões da Fiel vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você tá achando isso engraçado? É uma ofensa ser gay? Então, assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele tá contra o Lula. Aí você não tem racismo, é o racismo do bem. Por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma, uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou, você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas de todo modo, eu tava zoando uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu tava sendo machista ou não. Porque aí podia. Porque aí podia. Então, eu respondo, qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Sim. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem, com Umbanda não se zoa, com crente se zoa. Eu acho, se zoa os dois. Como comediante eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. O que eu acho como cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele, do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas. Eu posso brincar com ambos. As duas religiões têm brechas, incoerências na visão de quem quiser para se brincar, para se zoar. Então, assim, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante não é piada machuca. Então, é o seguinte, velho. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. Academia machuca. Pra Eu mim, tava vindo pra cá. pra mim, academia machuca. Eu ficar 1 hora na esteira machuca. Sabe o que eu faço? Eu não vou na academia. Então, quem achar que piada machuca, não vá no meu Comedy Club. O meu Comedy Club não é feito pra quem acha que piada machuca. Tem uma outra coisa no politicamente correto que é uma impressão que eu tenho, porque assim, quando se fala da ofensa, a ofensa é uma dor. É uma dor subjetiva, né? É uma dor não física, mas é uma dor, né? Quando se fala em ofensa, me ofendeu, me machucou, me magoou. Isso. E a dor, como conceito, ela é a única coisa que ninguém consegue definir por você. Você pode ver que quando você vai no hospital, faz exame pra tudo. Mas a dor, o médico te pergunta, de 0 a 10, quanto tá doendo? Isso. Ninguém consegue definir por você a tua dor. Nem física, nem emocional. Ninguém consegue definir por você. Então, quando você estabelece um limite do que pode ser zoado, ninguém vai conseguir definir aquela dor por outra pessoa.
Então eu passo esse poder para alguém. Ou seja, se eu quiser que a minha ofensa seja julgada, se eu quiser processar um humorista para que um juiz julgue a minha ofensa, ele está julgando a minha dor. A minha dor pode passar com Dorflex, ou eu posso precisar de uma cirurgia. Quem vai definir isso? O quanto eu quero foder a vida daquela pessoa. É isso. Então, assim, se o meu coleguinha virou pra mim e falou, alguém que eu gosto, virou pra mim e falou, a Cris é uma vadia, eu vou falar, como ele é engraçado. Se o Danilo falar, processa. É isso. Porque eu tô dizendo que tá doendo 10, doutor. Eu tô falando que tá doendo 10. Ó. Como é que você vai duvidar de mim? Eu falei que tá doendo 10. Então fica... A condenação nesse ponto, pra mim, pessoalmente falando, é subjetiva porque eu não tenho como saber o quanto de fato aquela pessoa se doeu ou o quanto ela está querendo dizer que doeu porque aquela pessoa, ela tá querendo fuder mais. E qual que é o limite da dor pra gente parar de fazer piada? Se o Bolsonaro vier agora e falar, pessoal, me magoa muito. Eu sinto muita dor quando alguém chamou meu filhinho de bananinha. Vamos parar de chamar o Eduardo de bananinha? Tem uma pessoa sentindo dor, tem uma pessoa ofendida. Um senhor. Mas o Bolsonaro pode. Tá. Tá bom. E quando eu zoava a Dilma, não podia. E quem que define? É isso que eu quero saber. Quem define? É o grupinho da Beautiful People. É eles que definem. É eles que definem que eu ser condenado à prisão pela Maria do Rosário tá certo e o Bolsonaro censurar meu filme tá errado. É eles que definem. Então é difícil. Uma coisa eu digo. Depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Todo mundo, inclusive, ficou caçando ofensa. Eu nem gosto do show do Léo Lins, mas deixa eu ver o que ele falou, porque vai que eu fico Pra acabar ofendido. com ele. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar alguma Vai coisa. que eu fico ofendido, é ótimo. Vai que eu fico ofendido e ganho alguma coisa. Eu nem gosto do Danilo. Você já viu aquela mas deixa eu ver aquele o que ele quadrinho? tá falando lá no Vênus. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar dinheiro com isso. É isso. Tem um quadrinho que fizeram, que é uma mãe e um molequinho, e a mãe falando assim, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? Que normalmente é obrigado, por favor, com licença, né? Aí a mãe fala, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? E a criança, eu estou ofendido. É, ótimo. Tipo, é a nossa, Ótimo. a nova palavrinha mágica é eu estou ofendido. Ué, ora, mas as pessoas se ofendem, sim. E se você der um soco na cara de alguém, vai machucar. Mas existe uma categoria de pessoas chamada lutadores de MMA. E existe um evento onde você põe um ringue e quem gosta de ver luta, vai. Quem gosta... Eu não gosto de ficar vendo um cara dando soco na Eu cara também do não gosto. outro. Não é Eu um não tipo de assisto. coisa que eu não assisto. Mas é uma coisa que tem dois lutadores de MMA. Dispostos a fazer isso. Existe um ringue, existe um negócio, existe um público que quer ver isso e paga. Deixa eles fazerem. Agora, comédia é a mesma coisa. Por isso que você botou o FDP naquele formato? É. É? Por isso. Fight de piadas FDP e também pelo trocadilho. Achei que seria legal. Então, é isso. Você sai na rua e xingar alguém agora. Você é isso aqui. Pô, isso aí é escroto. Agora, no ringue, chamado palco, com aquele público que que entende que aquilo é uma piada, é um esporte da palavra, é um esporte do raciocínio, que é isso que o humor é. Aquele público que está disposto a ver isso, com os atletas da piada, que são os comediantes dispostos a falar, ué, qual o problema? O trabalho do cara é esse. E tem pessoas querendo ver. O problema é o seguinte, o pessoal quer que tudo vire propaganda. Esse é o limite do humor, é a propaganda progressista. Hoje é esse. Não estou dizendo... Assim, eu já falei isso até no Flow. Uma das críticas gigantescas que eu tenho ao governo do Bolsonaro é que a impressão que dá é que eles querem ter o controle que hoje o progressismo tem. Tomara que não tenha, porque quanto menos gente tiver esse controle, melhor. Mas o que acontece... Ninguém tem que ter esse controle. Ninguém tem que ter esse Nem um lado, controle. nem o Você outro. tem que ter liberdade para falar o que quer. Mas assim, de fato existe uma corrente de um pensamento que se você fala uma ou outra coisa que vai contra, você já vai ser cancelado. É disso que se trata. É óbvio que é disso que se trata. Tem uma frase que o Chico Anísio falou naquele O Que Vida a Vida, que ele falou assim, o humor é quem denuncia. Eu acho maravilhosa essa frase, porque às vezes as pessoas esquecem que se o humorista está fazendo piada com o buraco na rua, ele não fez o buraco na rua. Exato. Aquele buraco na rua é motivo de uma má administração. Então, o fato de eu estar zoando o buraco na rua é pra jogar luz em cima de um problema. Então, quando você faz, por exemplo, um filme onde você coloca lá uma denúncia em forma de piada, porque você é humorista, se você fosse artista, pintor, você pintava um quadro, se você fosse poeta, você faria uma poesia. Você é humorista. Então, em forma de piada, você faz uma denúncia a respeito da ação de pedófilos. Mostrando o absurdo que é a ação de pedófilos. Ok. Porque você é humorista, então você age daquela forma. Mas é uma denúncia.
Então você joga a luz no problema, só que aquele problema incomoda, porque ninguém gosta desse problema, ninguém quer que ele exista. Então é mais fácil a gente não, fingir Vão que ele não culpar existe. quem jogou a luz no problema. Entendi. Então, assim, tem uma... Eu não sei se você lembra disso, mas uns anos atrás, no Oscar, o Chris Rock, ele levou umas crianças pra levarem entrou umas crianças, junto estavam os filhos dele, e umas crianças pra levarem a ficha dele. Você lembra disso, dessa cena? Não. Entraram umas crianças, estavam os filhos dele, tinha umas outras crianças e tal. E aí, tinha uma criança com os traços orientais, assim, que entrega a ficha, e aí ele fala, obrigada, não sei o quê. Eu não lembro exatamente o que é que ele fala, mas ele fala assim, ela tá lá atrás fazendo um tênis, e parou pra me trazer. E aí, o que acontece? O mundo inteiro criticou o Chris Rock por essa piada, porque trabalho infantil não é piada, Eu sei que não é. É óbvio que não é. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. E dói muito pra pessoa que tá usando um vestido de 100 mil dólares. Isso, claro. Lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando. Ela não quer lembrar. Não quer lembrar. Ela quer comer o caviar sem lembrar que existem. quer lembrar. Só que aí eu penso o outro lado. Se eu fosse uma criança nessa situação, eu ia amar que alguém usasse a maior audiência do mundo Pra lembrar que pra você lembrar as existe. pessoas que eu existo. Claro. E pra causar incômodo. Porque a função é causar o incômodo. Claro. Porque a gente faz em forma de piada, de novo, porque somos humoristas. Mas não tinha como o Chris Rock entrar e falar, olha, eu trouxe um acróstico sobre o trabalho infantil. Vou ler para vocês. Todo mundo ia falar, o quê? Ele é o Chris Rock, certo? Ele é o Chris Rock. Ele não é da ONU, certo? Exato. Ele não é a Loreta da ONU. Como chama Exato. a mina chata lá? Greta. Greta. Não é a Greta, é o Chris Rock, pô. Então, assim, partindo-se do princípio que a gente só joga a luz num problema que já exista, porque senão não vira piada, entende? Eu usei até exemplo uma vez. Sim. Tipo, eu faço piada de vesgo com o Luan Santana. Porque ele é vesgo. Exato. Se eu fizer uma piada de vesgo com o William Bonner, todo mundo vai falar assim, hã? Isso. O que ela tá É falando? isso. Não dá liga. Então, se eu faço a piada sobre determinada pessoa e você entendeu a referência, é porque aquela referência é o coletivo, não fui eu que criei. Eu não criei aquela referência. Aquela referência foi usada porque todo mundo pensa isso. Exato. Só por isso a piada funciona. Mas esse é o problema. A militância quer que você ignore a realidade, que você crie uma realidade. Sabe qual é o nome disso? Propaganda. A militância não quer piada, ela quer propaganda. Porque o comediante... Não existe piada sem verdade. Se você não tem uma verdade, se você não tem um fato que está no consciente coletivo, você não tem a contextualização para que a pessoa entenda do que você está falando. Não vai ser uma piada. Piada é 100% razão. A piada é razão. É 100% racional. Se eu não estou falando de um fato público e notório, não tem piada. É o que Não você tem disse. identificação. William Tem. Bonner é vesgo. Fala, quê? Não tem graça. Por quê? Não tem verdade. Não existe piada sem a base ser a verdade. Só que o que é militância... Existe o superlativo da verdade na piada. O fundamento é a verdade. Mas o fundamento é a você verdade. exagera, É. você distorce, você traz o antônimo, você traz o sinônimo. comparativo. Comparativo, mas a verdade... A premissa é a verdade. A premissa é a verdade.